falar da Baía de Guanabara, tirar o esgoto in natura que é lançado na Baía, é uma voz que a nossa empresa vai fazer. Mas para reconstruir o amor pela Baía de Guanabara, a gente precisa de um coral. Esse coral não é só o saneamento, é como as pessoas vão conviver com o lixo urbano. Não pode mais jogar o sofá, não pode mais invadir. Então, a gente tem um papel importante e que a gente vai trabalhar bastante para que nada relacionado a esgoto chegue na Bahia, mas é necessário que esse tipo de discussão que você fez agora se perenize. Nós precisamos falar sobre o nosso ambiente, sobre a casa que nós moramos. Eu acho que um dos programas, inclusive que o presidente também adiantou aqui com a gente, de vocês, eu acho que é muito importante nisso, que é o uso ou a parceria com os agentes locais, procurar contratar pessoas que são da comunidade, que são do local, para trabalhar com vocês. Fala um pouco sobre esse programa. Nós tivemos uma experiência incrível aqui no Rio de Janeiro. Nós conhecemos mais de 140 mil pessoas de comunidades que queriam trabalhar na nossa empresa. 2/3 da nossa força de trabalho moram em comunidade, conhecem do que a gente faz, então ele chega em casa, ele conta para a esposa dele, para a filhinha dele, ou a mãe conta para o filho como é que é o trabalho dele, de como é importante para a perenidade do mundo o trabalho que eles fazem. Além desse programa de contratação de pessoas de comunidades, nós temos um programa Afluentes, que falam com todas as lideranças de todos os bairros, das 124 bairros da cidade do Rio de Janeiro, nas 568 comunidades que nós atuamos. Como é que é esse programa Afluentes? Explica Nós temos um time bem amplo de assistentes sociais que visitam esses territórios, conhecem as lideranças. E a liderança não é só o líder do bairro ou o líder da associação, é todo mundo que tem uma rede de relacionamento que consiga influenciar. Colocamos eles em grupos, explicamos qual que é o papel do saneamento, como e quando nós vamos ter cada ação no seu bairro. Então, quando que a gente vai consertar a rede de água de tal lugar, quando que tal rede de esgoto vai funcionar, isso de antemão. Explicamos a importância da manutenção do lixo no lugar adequado para que ele não caia na galeria, aquele esgoto não seja aquele que vai vazar na porta da sua casa, que vai levar doença para a sua família. Hoje nós temos mais de 2.700 líderes mapeados, já em contato direto, em grupos de WhatsApp, que nós trocamos informação constante, reuniões frequentes com pauta propositivas. Além disso, nós temos um programa que em breve vai entrar na cidade do Rio de Janeiro, em todas as 27 cidades, que é o Saúde Nota 10. O programa Saúde Nota 10 é um programa que nós entramos nas escolas. Então, imagina que a cidade do Rio de Janeiro tem 650 mil crianças em escolas. Imagina o poder de ensinar as crianças sobre o consumo consciente, sobre a preservação do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo. A minha filha assistiu na escola uma aula que a professora explicava que o canudinho entrou no nariz da tartaruga e ela sofria com isso. Minha filha proibiu o canudo na minha casa. Não existe mais canudo na minha casa. Então, imagina... Sua filha proibiu, é ótimo. Quantos anos ela tem? Ela tem 8 aninhos e ela entendeu uma mensagem que era tão óbvia para os adultos e a gente não teve tempo de pensar. Então, um processo de educação, de comunicação com a população é o que vai criar esse grande coral, contratando pessoas da comunidade para explicar onde moram, esse grande coral que vai limpar a Baía de Guanabara. E vocês já estão começando a operar isso? Sim, certamente. Desde o primeiro dia. Nós iniciamos a mobilização dos líderes comunitários dia 15 de outubro, antes da entrada em função. Nós queríamos nos apresentar e pedir licença para entrar na casa das pessoas. No próximo bloco, o Rio adotou um paulistano com ascendência japonesa que acorda todo dia às 4h30 da manhã para pedalar. Falei isso com meu marido, ele falou, esse cara não é normal não. E um executivo que é tricolor doente e costuma citar Guimarães Rosa e Milor Fernandes em seus discursos. Fique aí para saber mais sobre esses caras. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da SEDAI, Leonardo Soares, e com o diretor de Relações Institucionais da Águas do Rio, Anselmo Leal. Leonardo, você na prefeitura ficou à frente do Fomenta Rio e criou uma incubadora para cuidar de 144 startups. Quais foram os bons frutos dessa iniciativa? Na verdade, a gente fez um projeto em 2 etapas, né? O primeiro a gente fez em parceria com Alexandre Kahneman, que é CEO do Centro de Operações do Rio de Janeiro, e a gente passou a incubar startups e acelerar startups com mentoria e dar mão de obra qualificada da prefeitura dentro do Centro de Operações, de maneira que eles conseguiam prototipar e testar soluções para saber se elas se colocariam ou não no futuro, se teriam capacidade financeira de se colocar no mercado.
Esse programa se chamava Desafio Core, Smart City, Smart People. Ele agora permanece, o Desafio Core ainda é um programa que está se repetindo. Mas como vocês fizeram na SEDAI, tinha algum foco, algum objetivo, a solução de algum problema específico ou era geral? No caso era assim, qualquer aceleração, qualquer incubação de startup, ela nasce de um desafio proposto. O desafio é um problema que você tem e que até a condução e a identificação do problema é uma etapa muito importante, porque você tem que identificar e revelar o problema, e não uma sugestão para o problema. Porque caso você faça isso, você acaba tolhindo aqueles que buscam ou direcionando aqueles que buscam soluções para aquilo para um foco que pode ser um foco isolado ou não a única solução possível ou não a melhor solução. Aquilo funcionou como um embrião para um programa maior, que era o que a gente chamava de LabGov. Agora está sendo remodelado pela atual gestão da Prefeitura Municipal, mas me parece até guardando o lugar, guardando algumas características semelhantes. É um programa que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, que reúne hoje a maior quantidade, a maior concentração de mestres e doutores de toda a América Latina no Rio de Janeiro. A gente tem universidades, academias, centros tecnológicos, né? A gente tem aqui o Parque Tecnológico da UFRJ, a Gênesis da PUC, o INT, enfim, em Petrópolis, o Santos Dumont, que é o maior computador da América. Enfim, a gente tem aqui uma quantidade de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, para ser um berço nacional de tecnologia e de inovação, né? E lá o nosso objetivo era justamente criar esse ambiente dentro de uma faixa de domínio delimitada no âmbito do Porto, que reunia as condições bastante para tanto. Propusemos até na oportunidade a Lei Municipal de Inovação, uma lei também que delimitava como um Living Lab, portanto, um lugar destinado a testar soluções no âmbito do Porto. E essas coisas foram endereçadas aí, o Desafio Core complementado e o LabGov teve seus primeiros passos dados. Então, agora a gente está na torcida aí para que a atual gestão tenha sucesso na continuidade desses programas e na adaptação. O importante é que estão empenhados em continuar, né? Porque o mal de muitos projetos públicos é esse, né? Entra outra gestão, corta e não continua, né? Eu acho que o compromisso de quem está na administração pública nunca pode ser com um erro. O compromisso de quem está na administração pública tem que ser com o seu cliente, que é a população, né? Isso é uma coisa que a gente vai passar para o governante A, B, C e D, mas a gente nunca pode deixar de ter essa percepção de que do outro lado da mesa estamos você, estão nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, então a gente não pode nunca perder isso do norte. É verdade. Anselmo, você é um paulistano com ascendência japonesa, que já morou na China e escolheu o Rio para parar. Já pode ganhar o título de cidadão carioca? Adoraria, meu sonho é ganhar esse título de cidadão carioca. Me apaixonei pela cidade. Mas por quê? O que você fez? Por que você merece esse título? Puxa, o merecimento a gente tem que apurar. Fala biscoito. Biscoito. Tá bom, já tá. Estou perseguindo a trilha. Mas desde que eu mudei com a minha família para cá em 2016, a gente conheceu a cidade, a maneira como o carioca nos recebeu e as belezas naturais, a cultura, a disponibilidade de informação, a história que tem nesse lugar é uma coisa incrível, né? A gente se apaixonou pelo Rio de Janeiro, minha filha já pede biscoito também, e meu filho pede biscoito. Eu acho que isso é uma coisa incrível, a gente se apaixonamos. Leonardo, você, quando secretário de Desenvolvimento, mergulhou na questão do óleo e gás também, né? Sim. Foi um estudioso, um entusiasta desse tema. Quando que o Rio de Janeiro, a economia do Rio de Janeiro vai parar de oscilar de acordo com o barril do petróleo? Olha, essa pergunta não é das mais fáceis, não. Os royalties para o Rio de Janeiro significam muito. E assim, o Rio de Janeiro tem uma característica peculiar por conta de ter sido... Tem duas características, assim, são ruins para o Rio de Janeiro.
Por conta de ter sido capital, por conta de ter aqui uma série de estatais ao longo do tempo, a folha de aposentados do Rio de Janeiro é disparadamente maior do que qualquer lugar do país. E hoje são os royalties fortemente que ajudam o Estado a pagar essa folha. Mas o sentimento que eu tenho é que a arrecadação tem sim aumentado bastante. A maior parte dos municípios no Rio de Janeiro vive de repasse, né? Então a arrecadação do Estado naturalmente tem que impactar na arrecadação dos municípios. Alguns municípios que têm uma importância um pouco maior de serviços, eu acredito que os serviços ainda não tenham sido, o ISS, né, que compõe um pedaço expressivo da arrecadação de alguns municípios, os serviços ainda não tenham sido suficientemente reativados para gerar esse consequente impacto. Você foi consultor da Associação de Municípios para esse fim de royalties dos produtores. Que conselhos você deu e eles seguiram seus conselhos? Eles ouviram? Alguns sim, outros não, né? Na verdade, a gente trabalhou muito em cima de uma sistemática. Quando chegou ali, eu não me lembro exatamente o ano, mas perto de 2014, os municípios sofreram um baque muito grande. Os municípios muito dependentes de repasses, como eu falei, sofreram um baque muito grande. O barril do petróleo, né? O valor do petróleo é calculado em cima de um tripé, que é preço, câmbio e produção. Então, a gente tinha ali um câmbio que não estava alto. A gente tinha uma produção ali, em função de 10 anos sem leilão, razoavelmente estagnada, né? Poços maduros esgotando suas produções, e a gente tinha ali também um decréscimo brutal naquele momento verificado no valor do Brent, no valor do barril do petróleo, que já tinha valido cerca de $120, naquela oportunidade chegou a baixar de $30. Então, isso fazia com que determinados municípios tivessem seus planejamentos orçamentais frustrados em, às vezes, mais de 50%. E boa parte desses municípios gastam muito mais do que isso com pagamento de folha tão só. Isso significa dizer que tinha menos para arrecadar do que previsão para gastar. O que a gente propôs naquela época foi, em função da regência da matéria se dar em âmbito de resolução do Senado Federal, foi propor uma sistemática que futuramente foi aprovada, e aí o nosso serviço mais ou menos se esgotou, então eu posso dizer que ele deu certo, era de alterar algumas resoluções do Senado com vistas a poder viabilizar que esses municípios fizessem algumas operações estruturadas, amortizadas ao longo de muito tempo, para não gerar prejuízos e impactos relevantes nas administrações seguintes e futuras, para que eles pudessem, então, levantar dinheiros e cobrir um pouco aquele buraco daquela deficiência de caixa que eles tinham naquele momento. Anselmo, nós estamos no último programa nosso de 2021. Qual é a principal meta, principal objetivo da Águas do Rio para 22? Levar água para todo mundo. O nosso principal desafio neste momento é regularizar o abastecimento para todo cidadão fluminense. Eu acho que para isso... O basicão, né? Ter água é bastante importante para todo mundo, né? Então, por isso que a gente estimula que a população conheça os nossos canais. Como falar com a gente? É importante a gente conhecer a percepção da população. Então, nós temos lá o 0800 195 095. Ele também é canal de WhatsApp, as pessoas podem se comunicar com a gente por WhatsApp. Isso é muito... Além do nosso facilita aplicativo, que é o muito. Águas App. Então, o grande insumo para o nosso trabalho, para o nosso planejamento, é a população falar com a gente. Manda mensagem 2 horas da manhã. Nós temos um saque 24 horas por dia disponível para a população. Viu um vazamento? Avisa. Então, a gente igual a você, né? A gente trabalha bastante. E você, Leonardo? Meta da SEDAI para 22? 22 que é semana que vem. É fazer com que o Anselmo tenha condição de levar água para todo mundo. Muito bem. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final para saber um pouquinho sobre vocês aí como pessoa física. Como é que é? CPF, não CNPJ. Perfeito. Time de futebol. São Paulo. São Paulo? Em São Paulo é o tricolor paulista. Aqui é o Fluminense, né? Não poderia ser diferente. Aqui é o Fluminense, em São Paulo é o Fluminense também. Tem escola de samba? Já... Não vem negócio de nenê? Não, agora eu tenho. A Mangueira, a gente aprendeu, a gente está trabalhando muito lá na Mangueira. Eu peguei uma paixão por aquele lugar, por aquela escola, é muito interessante. Já foi num samba, agora após pandemia, feijoada da Mangueira? Já fui assistir a feijoada, agora estou me preparando para Sapucaí, espero que tenha. Portela.
Lugar mais bonito do Rio. Ah, eu acho o Cristo Redentor. Terra do Flamengo. Mar ou montanha para relaxar? Mar. Montanha. Um ídolo. Ah, acho meu pai. O pai foi uma grande inspiração, certamente. Vou copiar dele. Meu pai, de fato, é um inspirador em todos os sentidos. Um sonho. Ah, eu emancipar meus filhos, eu acho que é meu grande sonho. Que eles toquem a vida deles e sejam felizes no que eles quiserem ser. Transformar a SEDAI na maior referência de águas do mundo. Uma superstição. Puxa, eu não sou muito supersticioso, não. Eu não gosto de escada, não gosto muito de passar debaixo de escada, não gosto do número 13, mas não tenho muita superstição, não. Não tem, não passa debaixo do negócio número 13, chinelo não deixa Chinelo virar, de uma vez mas jamais. não tem superstição, não, imagina. Eu não gosto de passar na frente das Laranjeiras em dia de jogo do Fluminense. Pé frio, é? Não, só não gosto. Não sei nem se é bom ou se é ruim, eu acho que eu nunca passei. Não passa uma semana sem Ah, sem fazer exercício. Sem fazer almoço com os amigos. um grande perrengue que já passou. O meu perrengue é um mico, né? conta. Eu queria assistir o parto do meu filho quando ele nasceu, e aí fui lá na sala de parto. Aí eu começo a passar mal. Eu quase desmaio na sala de parto. E os médicos, em vez de cuidar do parto da minha esposa, tiveram que me acudir lá na sala de parto. Um perrengue, uma tristeza, a perda de um amigo irmão. Maior orgulho. Ah, recentemente minha esposa venceu uma jornada difícil, conseguiu se graduar, eu fiquei extremamente Que orgulhoso bacana, dela. graduou em quê? Ela é administradora de empresa. Meus 3 filhos são maravilhosos. Água engarrafada ou da bica? Da Bica, certamente. Água boa, água da SEDAI. Promessa de ano novo? Ah, a promessa de ano novo é resolver o plano de abastecimento. Não, promessa Os fluminenses. pessoal de ano novo. Mas essa é a minha causa de vida. Essa é a minha promessa pessoal. Fazer com que ele viabilize a promessa dele. Olha, o papo foi ótimo. Muito obrigada pela Obrigado, participação de vocês. Anselmo Leal, diretor de Relações Institucionais da Águas do Rio. Hoje não está saindo institucional. Muito obrigada, Eu que Leonardo agradeço. Soares. Muito obrigado, Moana. Presidente da SEDAI, o papo foi ótimo. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um bom ano novo para vocês. Um beijo.